Bem-vindos ao PsicoMinds. As grandes ideias da psicologia explicadas de forma clara e baseada na ciência. No início do século XX, a psicologia estava mudando rapidamente. Muitos pesquisadores passaram a defender que o comportamento humano poderia ser estudado de forma científica, com base em observações e experimentos. Um dos principais nomes dessa abordagem foi John B. Watson, considerado o pai do behaviorismo. Watson acreditava que a psicologia deveria focar no comportamento observável, deixando de lado explicações baseadas em pensamentos ou emoções invisíveis. Inspirado pelos estudos de Ivan Pavlov, ele começou a se perguntar: será que emoções humanas também poderiam ser aprendidas? Para testar essa ideia, Watson realizou um experimento que se tornaria um dos mais famosos e polêmicos da história da psicologia. O estudo foi conduzido em 1920, com a colaboração de Rosalie Rainer. O experimento envolvia um bebê conhecido como Pequeno Albert. O objetivo era simples, mas impactante: demonstrar que o medo poderia ser aprendido. Essa hipótese mudaria profundamente a forma como entendemos as emoções humanas. No começo do experimento, o pequeno Albert era um bebê calmo e curioso. Os pesquisadores observaram que ele não demonstrava medo diante de diversos estímulos. Entre eles estavam um rato branco, um coelho, um cachorro e até objetos incomuns. Albert interagia normalmente com esses elementos, mostrando curiosidade e interesse. No entanto, havia um estímulo que naturalmente provocava medo no bebê. Esse estímulo era um som alto e repentino. Quando os pesquisadores batiam uma barra metálica com um martelo, o barulho assustava Albert imediatamente. Ele se sobressaltava e começava a chorar. Nesse caso, o som funcionava como estímulo incondicionado, pois gerava medo de forma natural. A reação do bebê era a resposta incondicionada. A partir dessa base, os cientistas decidiram avançar no experimento. Os pesquisadores começaram a apresentar o rato branco ao pequeno Albert. Inicialmente, o bebê não demonstrava medo. Ele até tentava tocar o animal. Mas então os cientistas introduziram o som alto no momento em que o rato era mostrado. Toda vez que Albert se aproximava do rato, o barulho era produzido. O resultado foi imediato. O bebê se assustava e chorava. Depois de repetir essa associação várias vezes, algo significativo aconteceu. Albert passou a demonstrar medo apenas ao ver o rato, mesmo quando o som não era mais apresentado. O rato, que antes era um estímulo neutro, se tornou um estímulo condicionado. E o medo passou a ser uma resposta condicionada. Esse experimento demonstrava que emoções também podem ser aprendidas por associação. O experimento revelou um fenômeno ainda mais importante. O medo de Albert não ficou restrito apenas ao rato branco. Com o tempo, ele começou a apresentar medo de outros objetos semelhantes. Por exemplo, ele reagia com medo a um coelho, a um cachorro e até a um casaco de pele. Esses objetos tinham características parecidas, como textura macia ou aparência semelhante. Esse processo é chamado de generalização do estímulo. Isso significa que uma resposta aprendida pode se expandir para estímulos parecidos. Esse conceito ajuda a explicar como certos medos e fobias se desenvolvem na vida real. Uma experiência negativa pode gerar medo não apenas de um objeto específico, mas de vários estímulos relacionados. Apesar de sua importância, o experimento do pequeno Albert também gerou muitas críticas. Hoje, ele é frequentemente citado como um exemplo de problemas éticos na pesquisa científica. O bebê foi exposto a situações que provocaram medo, e não houve um processo adequado para reverter essa condição. Atualmente, pesquisas em psicologia seguem regras éticas rigorosas para proteger os participantes. Mesmo assim, o impacto do experimento foi enorme. Ele demonstrou que emoções podem ser condicionadas, assim como comportamentos. Essas ideias influenciaram o desenvolvimento do behaviorismo e ajudaram a expandir o estudo do comportamento humano. Além disso, contribuíram para a compreensão de como surgem medos, fobias e respostas emocionais. Mais de um século depois, o experimento do pequeno Albert continua sendo uma referência importante para entender como o ambiente pode moldar nossas emoções e comportamentos. Aqui no PsicoMinds, a psicologia é apresentada de forma simples, responsável e baseada na ciência. Se inscreva no PsicoMinds para mais conhecimento sobre psicologia.